Boa tarde, estamos aqui em mais um programa Educação de Classe e nessa semana nós, ainda em homenagem à Semana do Professor, ao mês do professor, gostaríamos de convidar todos os profissionais da educação e a população em geral a estar visitando uma exposição que nós estamos fazendo lá na Casa dos Conselhos Augusto Zanata. Vou pedir para o Felipe colocar o cartaz aí da exposição. Essa exposição é um trabalho em conjunto do CEP com um fotógrafo aqui da cidade, Gabriel Ribeiro, morador lá de Itaipava. Ele procurou a direção do CEP, procurou o Luciano, colocando a vontade dele de desenvolver esse projeto, e a direção achou que seria muito interessante, como homenagem mesmo ao professor. Eu queria que o Luciano explicasse um pouquinho como é que funciona isso, como é que é o projeto, o que é isso? Aquelas fotos são o que exatamente? O projeto do Gabriel é muito interessante. Ele pega um livro que seja indicado pelo próprio professor e ele tira uma foto do perfil frontal, né, do professor, juntamente com o livro indicado. E ele faz uma entrevista que eu achei bem legal, que ele faz uma entrevista anteriormente com o professor e depois ele coloca embaixo na legenda alguma frase que tenha sido dita pelo professor durante a entrevista e que tenha marcado, o que seja mais marcante, né, na função pedagógica do professor. Então, ele sobrepõe o rosto com um livro, né, indicado pelo professor, e o efeito disso é sensacional. A Casa do Conselho tomou outra vida com essa exposição. Essa exposição está marcada inicialmente do dia 15, começou no dia 15, foi a abertura, e ela está marcada para ficar lá até o dia 31 de outubro, já com uma previsão de que vai se estender um pouquinho a mais. Mas, por enquanto, a data que está colocada é de 15 a 31 de outubro. Em qualquer horário de funcionamento normal da Prefeitura, a Casa dos Conselhos também está aberta, então qualquer um pode estar lá visitando essas obras. É muito interessante o trabalho, realmente uma homenagem à educação, à leitura, ao conhecimento, né? Coisas que nesse tempo agora estão sendo tão desvalorizadas, tão atacadas. Então, muito importante. Parabéns ao Gabriel Ribeiro, que teve essa ideia, né, de homenagear os profissionais nesse sentido, de colocar a visão artística em cima da leitura. Muito interessante. Então, estão todos convidados, principalmente profissionais de educação. E quem tiver interesse em fazer também uma foto nesse sentido, o Gabriel também vai estar ampliando o número de fotos. Hoje nós temos lá expostas 21 fotos, né? São 21 professores, alguns da rede municipal, alguns da rede estadual, alguns de outras redes da região. E quem quiser estar participando disso, querendo colocar sua foto também à disposição do Gabriel, pode estar procurando por ele. Ele vai estar em alguns dias lá também na Casa dos Conselhos. E temos também, se mandar o contato para o CEP, por e-mail, por telefone ou nos nossos grupos de Zap, nós podemos estar fazendo essa apresentação do fotógrafo, tá? Então, nosso agradecimento ao Gabriel, que procurou o CEP, nos oportunizou de participar desse projeto tão importante, né? E que a gente possa estabelecer outras parcerias em relação a isso, a cultura, né? E, inclusive, como o Luciano colocou, a beleza da Casa, né, dos Conselhos, aquela arquitetura, um prédio muito bonito. Nós sugerimos, inclusive, ao chefe de gabinete que esteve lá visitando a exposição, que seja ampliado, né? Que outros artistas possam estar utilizando aquele espaço, que seja transformado num centro cultural. Nossa cidade tem muita gente habilidosa, né, desenvolvendo muitos projetos interessantes. E seria interessante também que a casa estivesse disponibilizada para isso, né? Eu acho que cabe muito bem lá, né? A exposição, da forma como ela foi colocada lá, da forma como ela foi planejada pelo Gabriel Ribeiro, coube, ficou muito bonito, deu uma outra vida à Casa dos Conselhos, mas também nos abriu essa possibilidade, né, de nós termos um espaço público para os artistas petropolitanos poderem fazer lá as suas exposições, porque todo o local já é um local muito bonito, né? A arquitetura que a ajuda. Arquitetura, né? Já é uma arquitetura que ajuda muito. É claro que ali nós temos, né, Daniel, em alguns dias e alguns horários nós temos reuniões de conselho, inclusive no dia que nós estávamos lá fazendo
a montagem da exposição, logo depois houve a reunião de um do Conselho do Idoso, dos conselhos municipais, muitos se reúnem lá, mas isso não impede de forma alguma que o executivo pense naquele espaço como um espaço, um local de cultura. É agregar valor, né? Você tem um espaço já reservado para reuniões super importantes e você poder estar agregando cultura a toda essa população que participa disso. Né? Exatamente. É só uma colocação aqui, que o espaço também seja ampliado para a cultura. Né? Mas isso também não quer dizer que os conselhos também continuem lá exercendo suas atividades normalmente, né? É para adicionar, não uma coisa é um plus. Outra, justamente. E lembrando também que por ser um espaço público, a entrada é franca, né? É liberado, desde que a prefeitura esteja aberta. Sim. Uma outra questão, gente, que a gente vai estar tratando hoje é sobre a questão de assédio moral nas relações de trabalho e liberdade de cátedra. Nós temos vivido algumas situações recentes aqui em Petrópolis e no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas também, né, professores sendo assediados de diversas formas, profissionais da educação em geral sofrendo situações nas unidades escolares que não deveriam estar acontecendo, né? Então é muito importante que a gente esteja discutindo essas situações e nos preparando para estar encarando essa nova realidade, né? Ontem nós visitamos uma escola da rede estadual, Luciano estava presente também, Dr. Jorge Bulcão, que é um criminalista do CEP. Estivemos acompanhando um professor em uma reunião que acabou nem acontecendo, porque o pai, quando viu que o professor estava acompanhado, não quis participar, né? Isso mostra que a pessoa realmente estava agindo com covardia, né? Não quer conversar, acha que o professor está sozinho, largado, e não. A direção da escola está a favor dos professores, o sindicato a favor dos professores e o advogado para dar toda a sustentação necessária, né? Todo o apoio que fosse necessário. Então nós queremos colocar aqui e esclarecer para todo mundo, equipe gestora, docentes e não docentes. Uma das funções do sindicato é estar prestando esse atendimento individual, tá? Então, em qualquer situação de assédio moral ou porque a liberdade, a afronta à liberdade de cátedra, ela também é uma forma de assédio, né? A gente tem que passar a encarar isso como assédio também, né? Você está sendo impedido de realizar o seu trabalho, questionado na sua autonomia. Então, qualquer professor, qualquer funcionário, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, que passe por qualquer situação de constrangimento, seja pela equipe gestora, seja por agentes externos à escola, né, pais, outros funcionários de outras secretarias, por favor, procurem o sindicato, tá? Porque muitas vezes a pessoa acha que está sozinha e acaba, inclusive, adoecendo, né? A gente estava conversando com o Dr. Bulcão sobre isso ontem. Muitas situações dessas acabam descambando para o adoecimento, né? Para o afastamento da pessoa do serviço, porque não consegue mais lidar com aquela situação. O assédio passa a ser tão forte, as consequências são tão grandes, psicológicas, que a pessoa, às vezes, acaba tendo que se afastar do serviço. Então, nós precisamos ter ações preventivas em relação a isso. Eu queria que o Hugo falasse um pouquinho sobre uma atividade que vai acontecer no dia 24, no Rio essa, né? Isso. Antes, Rose, eu só queria comentar um pouco sobre a liberdade de cátedra. Na verdade, a liberdade de cátedra é um princípio que está na Constituição, né? Que foi incorporado também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E ela é um princípio muito básico, que é da liberdade de ensinar, de aprender, de fomentar o pensamento crítico, né, os debates, o pluralismo de ideias dentro do espaço do ensino público. Então, qualquer tipo de afronta à liberdade de cátedra, como a gente viu recentemente aqui em Petrópolis, no Rio e em outros estados inclusive, não é uma afronta a um determinado posicionamento político. É uma afronta à pluralidade mesmo, a diversos posicionamentos políticos. É uma afronta à liberdade. Exato. E a liberdade de cátedra, ela não conduz a um pensamento único nem nada. Ela não é uma possibilidade de um docente,
conduzir os debates a um pensamento único político. Não, é a oportunidade de, na sala de aula, também ser um momento de debate de ideias, debate de projetos, debate sobre temas humanos, direitos humanos, né, racismo. São temas importantes e que fazem parte do processo de formação da pessoa, da personalidade, né, da cidadania, enfim. Então esse evento que vai acontecer no dia 24 é um evento que está sendo promovido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem também lá um grupo de trabalho específico que trata sobre a liberdade de cátedra, inclusive atua dando apoio, suporte também aos profissionais que se sentem lesados. E esse evento vai ser no dia 24/10, numa quinta-feira dessa semana. Da próxima agora. semana. Tô perdido na Hoje é calendário, sexta. né? Da semana que vem. E vai ser no Cine Saúde, lá no centro do Rio, às 6 horas. E aí a ideia é fazer exatamente um debate sobre a liberdade de cátedra de forma mais aprofundada, refletindo também sobre o que a gente tem vivido. Né? Hugo, a título de informação, a expressão liberdade de cátedra é prevista na Constituição, em algum lugar? Isso é previsto está previsto na Constituição, o artigo 206. 206, o inciso que a gente costuma citar, o segundo e o terceiro. O segundo, vou até aproveitar para... O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse é o principal, que todo mundo da comunidade que discute educação e os tribunais denominaram esse princípio como liberdade de cátedra. Só um minutinho. Liberdade de aprender. E aí eu vou até, hoje, antes do programa, eles estavam aqui brincando muito comigo, né? Dizendo que eu ia pegar palavra por palavra de um outro texto para explicar, mas nesse aqui merece. A liberdade de aprender o quê? Aprender qualquer coisa. A pessoa tem direito de aprender, de ter contato com qualquer tipo de matéria. Depois o que ela vai tirar disso, o que ela vai definir, é um outro estágio. Mas todo mundo tem direito de aprender. Depois ele cita lá, ensinar. Então, o papel do professor é ensinar. Então, não tem que ser questionado em momento nenhum sobre isso. Ensinar o quê? Tudo. Tudo que estiver sendo discutido no planeta tem que estar sendo discutido dentro da escola. E tudo que ele, enquanto professor, como ele tem autonomia pedagógica, tudo aquilo que ele entender como necessário e pertinente para a temática que ele está abordando. Então, as matérias, elas se relacionam com vários assuntos. Então, o professor não pode ser questionado por achar que um determinado debate, uma determinada pauta é importante para o aluno compreender e também ter um pensamento crítico diante daquele tema. Pesquisar. Pesquisar é uma das funções principais, né? E hoje, gente, não se pesquisa só na escola, não. Você tem uma criança pequenininha em casa já pesquisando, né? Pega o telefone e fala no Google lá o que ela quer saber. Então, se a escola não for tratar de pesquisa, não for incentivar a pesquisa, então é o fim do mundo, né? A outra palavra lá, divulgar o pensamento. Qual o pensamento? O do Hugo, o meu, o do Luciano, o do Daniel? O pensamento de todos. E aí a pessoa vai fazer as suas escolhas. O problema maior é que essas pessoas ignorantes aprenderam uma palavra nova, que é a palavra doutrinação. E aí, para eles, tudo que é conhecimento virou doutrinação. Doutrinação, gente, acontece na igreja. Cada igreja faz a doutrinação dos seus fiéis. Então, você vai na igreja evangélica, tem uma doutrina que é seguida. Você vai no espiritismo, tem uma doutrina que é seguida. Você vai na Umbanda, tem uma doutrina que é seguida. Você vai na igreja católica, tem uma doutrina. Então, doutrinação é uma palavra que está ligada à religião. Cada religião cuida lá da sua doutrina. Na escola não existe isso. Na escola existe pensamento. Então, todos os pensamentos são estudados, são apresentados na escola. O que a pessoa, individualmente, vai depois refletir, tomar para si, aí é outra questão. Agora, todo mundo tem direito a conhecer tudo, e aí tirar suas conclusões. Isso é o amadurecimento, isso é o que as pessoas chegam já no final da sua formação. Mas a escola não tem o objetivo de ensinar uma coisa só. A escola ensina e coloca à disposição da pessoa que está lá brincando todo o universo de cultura que existe. Tudo que foi acumulado em todos esses anos, né? Tudo que a nossa civilização tem para apresentar é apresentado na escola, tá? Então, isso tem
divisões, não é de qualquer maneira, tem programação, planos de curso, para o curso todo, para cada série. Então, tudo isso é feito por especialista. Então, não dá para qualquer um que nunca estudou, que não tem formação, chegar na escola e dizer o que acha que deve ser. Então, eu gosto muito de comparar a escola com o hospital. Não dá para chegar ali, vou usar até o nome de um hospital conhecido aqui na cidade. Não dá para chegar no Santa Teresa e falar, doutor fulano, vai operar esse estômago aí por quê? Por que não opera a vesícula? Eu não entendo nada de operação, nem de estômago, nem de vesícula, nem de nada de medicina. Eu não estudei medicina. Então eu não posso dar palpite. Agora na educação não. Na educação, Daniel, todo mundo acha que pode dar palpite. Pode entrar na escola, falar a besteira que quiser. Olha, ontem nessa situação, gente, o pai foi lá na escola criticar, eu não vou citar aqui a escola, que a gente combinou inclusive de não citar, mas tinha um mural histórico, né? Estava definido lá sobre fases, sobre vários personagens históricos. Então tinha lá Che Guevara, tinha Mandela, tinha Fidel, tinha Ana Parker. Muitos. De uma certa sequência histórica, de um período. Então aquele trabalho era relativo a um período. E aí o pai estava reclamando da foto do Che Guevara, da foto do Fidel. Não, da foto do... Che Guevara. Ele reclamou do Mandela e do Che Che Guevara. Aí uma professora me perguntou assim, é engraçado, eu acho que ele não viu o Fidel. Não é que ele não viu o Fidel não, gente. É que ele não sabe. O ignorante não sabe nem quem é Fidel, nem quem foi Fidel. Como todo mundo usa a figurinha do Che para falar mal, para estampar, aí ele só conhece aquelas duas figurinhas, do Mandela e do Che. Né? Porque as pessoas se fecharam, não querem aprender. Então deveria estar sendo o contrário. Tudo que eu acho que não serve, eu tenho que conhecer para saber que não serve mesmo, para poder ter os meus argumentos. Né? Então os alunos do ensino médio, eles têm que estar em contato com tudo isso aí mesmo. E dali tirar as suas conclusões. Volto a falar, doutrina é na igreja, na religião. Na escola não. Na escola é livre pensamento para conhecer o mundo. Né? Como dizia Madalena Freire, a paixão de conhecer o mundo. Tem que conhecer tudo. E daí tirar o que você acha que é importante e relevante para a sua vida, né? E aí, nesse sentido, o próximo inciso que fala sobre isso, fala exatamente isso, garantindo os seguintes princípios, né, que vão nortear o ensino. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, porque não há uma concepção pedagógica única, não há uma ideia única, um pensamento único. Há uma pluralidade que deve ser preservada. Né? E coexistência de instituições públicas e privadas, enfim. Então, é exatamente preservar, garantir a pluralidade e a possibilidade que os alunos, os professores possam debater, né, com respeito às diversas ideias. Não é uma condução ao pensamento único. A palavra básica é essa, respeito. Respeitar o pensamento do outro. Mas para eu respeitar o pensamento do outro, eu tenho que conhecer. Senão, se eu não conhecer o que os outros pensam, então como é que eu vou respeitar? Então, parte daí. A gente apresenta as situações para que as pessoas possam conhecer, respeitar as diferenças, né? Isso é para convívio. As pessoas que não têm noção das diferenças, elas não sabem conviver com os outros. Então, a escola está lá para ensinar, para preparar as pessoas para a vida, né? Para o que ela vai encontrar na vida. Gente diferente, que pensa diferente. E isso é que é o bacana da escola. Em relação a isso, o que o CEP Petrópolis vai estar fazendo? No dia 5/11, que é uma terça-feira, nós vamos estar realizando aqui no sindicato uma roda de conversa também sobre assédio moral e liberdade de cátedra. Tá? Vamos estar convidando alguns advogados do CEP para estar participando. Tá? Vai ser muito interessante. Vamos estar abrindo inscrições a partir de segunda-feira. Tá? E o Felipe vai estar recebendo as inscrições, vai estar no site, vai estar no blog. Quem quiser participar. Por que a gente está pedindo a inscrição? Vai ser de 18h30 até umas 21h30. Mas nós precisamos saber o número de pessoas, né, interessadas em discutir esse assunto, porque se o número for muito grande, a gente inclusive vai transferir o local. Né? A gente tem uma capacidade física aqui de receber um número de pessoas, se for superior, a gente vai estar transferindo de local. Mas a princípio, a data já está definida, 5 de novembro, 18h30, a princípio aqui no CEP.
Se for uma procura muito grande, nós vamos estar transferindo para outro local. 5 de novembro, anotem aí, gente. E esse é um assunto que todo mundo que trabalha dentro de escola deve estar prevenido, deve estar preparado para enfrentar qualquer situação adversa. Então, é uma roda de conversa para participar gestores, professores e funcionários. Tá? Todo mundo que atua dentro da escola deve estar preparado para saber lidar com essas situações, tanto de assédio quanto de ataque à liberdade de cátedra. E o que a gente viu, né, nós vimos ontem no atendimento a essa escola, é justamente esse processo. Assim, não vamos desmerecer esse assunto, achando que está tudo normal, porque não está normal. E a gente não pode tratar de forma alguma dentro das escolas uma situação dessa, de uma afronta de um responsável, de um pai de aluno, que é uma afronta direta ao professor. Essa afronta ela não foi ao questionamento pedagógico, porque até o questionamento pedagógico para um pai existe limite. Sim. Né? É claro que ele pode fazer um questionamento sobre a correção de uma questão, que a correção está equivocada. Ele, como pai, ele tem direito de ir lá e fazer um questionamento, a orientação pedagógica conduz isso até o professor e o professor dá a explicação que seja necessária. Isso é o que cabe a um pai. Agora, fazer o questionamento que foi feito a esse professor nessa escola, isso não é um assunto normal que deve ser tratado como assunto pedagógico disciplinar. Sim. Isso daí é uma afronta pessoal e direta. Isso é uma afronta à liberdade de cátedra, isso é uma afronta à autonomia pedagógica e deve ser tratado como tal. E se for preciso, a gente sempre aqui do CEP, o corpo jurídico, o Hugo, o Dr. Bulcão, os diretores do CEP estarão sempre dispostos ao diálogo. Sim. Para que se resolva na base do diálogo. Agora, se isso pedir uma resposta à altura, nós também estaremos dispostos a dar uma resposta à altura em defesa da liberdade de cátedra, em defesa da escola pública, ela laica. Porque esse papo que vem desde a eleição do ano passado, que fala de uma escola sem partido, quando a escola teve partido? A escola nunca teve partido. Dentro da escola se debate, se produz conhecimento, só que é um conhecimento amplo, que não é nem de um lado nem para o outro. A gente simplesmente apresenta fatos históricos. Agora, se a história conta aquilo que muitos não querem ver e nem saber, aí já não é um problema nosso. Então, nem é nosso, nem é da escola, nem é do sistema. Aí é um problema pessoal que você tem que se virar com isso. E você, então, que se fundamente e se argumente. Agora, o que a gente não vai poder permitir de forma alguma é que aconteça esses fatores que eu creio que não estão dissociados em nossa cidade. Foi uma escola aqui, outra escola ali, um pai aqui que se coloca, outro pai ali que se coloca, e se coloca dessa forma, doutor Hugo, afrontando a liberdade de cátedra. E isso a gente não vai permitir que aconteça. Infelizmente, hoje nós temos um culto à ignorância, né? O que é bonito, o que está sendo tratado como bonito, é o agressivo, é o descortês, é a pessoa que é machista. Então, esses comportamentos estão sendo colocados, principalmente nas redes sociais, como aceitáveis. E não são. Não é bonito um deputado dar um tapa na mão do jornalista e jogar um celular no chão. Isso não é legal, isso é selvageria. Né? Nós estamos chegando em certas situações em que está sendo colocado isso como legal, como bacana. Não, isso é falta de educação. Então a gente precisa estar retomando o passo para essas questões, né? Do que é realmente, do valor que a escola tem, do respeito que as pessoas têm que ter em relação a quem trabalha na escola, em quem doa a sua vida ao magistério, às demais funções da escola, das funções não docentes também. A escola não é, como a expressão até vulgar, a casa da mãe Joana. Não é para qualquer um entrar, fazer qualquer coisa, tem que ter respeito, né? Se as pessoas tivessem o mínimo respeito em relação à escola, que tem em relação às suas religiões, já era interessante, né? As pessoas, para ir à igreja, elas se preparam, elas pensam, não vão lá fazer qualquer palhaçada. Na escola também não, né? É um lugar que tem um objetivo. Ali é uma escola, funciona como um projeto político-pedagógico. Se o pai não concorda, não acha legal, pode ir para uma outra escola. Agora, escolas confessionais, escolas que têm uma direção religiosa, essas são específicas. Então, o pai que quer esse tipo de
ensino tem que ir lá para essa escola específica. As demais escolas, elas são para a população inteira. Então elas são laicas, elas não estão ligadas a nenhum princípio religioso, tá? Elas estão lá para ensinar tudo que tem aí no mundo para ser ensinado. Então, cultura, geral, tá? História, geral. O professor que dá aula de sociologia, ele tem que falar sobre todos os assuntos. A sociologia estuda o comportamento humano. Então não tem como as coisas estarem sendo discutidas na sociedade e não estarem sendo discutidas dentro da escola. Não cabe, seria uma omissão por parte dos professores de sociologia e de filosofia. Então tudo que acontece na sociedade tem que estar sendo discutido dentro da escola, né? É muito importante, a gente não confundir o ambiente público, né, um local público como é uma escola, com um local liberado, né, sem controle de entrada e saída, sem gestão. É óbvio que o acesso é garantido, porém respeitando o trâmite, né? O que houve aqui, os casos que aconteceram aqui, foi justamente isso. Não é que o acesso não seja permitido, porém há todo um trâmite, né, as normas e as regras daquela unidade, então isso tem que ser respeitado, né? As normas têm que ser respeitadas e também a gestão daquela unidade. Nessa visita de ontem, aconteceu até uma questão muito interessante, que uma das pessoas colocou o seguinte, que tem deputado e assessor de deputado ligando para marcar visita na escola, para marcar fiscalização. Vou falar de novo, gente. Não dá para a pessoa fiscalizar o que ela não conhece. Então, deputado deve conhecer, deve tentar estudar sobre a elaboração de leis, verificar se o governo está cumprindo as leis que são votadas lá, né, na Câmara, no Senado, nas Assembleias Estaduais, né, na Câmara Municipal. Cada um tem o seu papel. Agora, não dá para o deputado, vereador, deputado federal, querer chegar na escola e falar sobre conteúdo pedagógico. Não tem formação para isso, não está habilitado para isso. E principalmente não está exercendo essa função. Porque a função de deputado, ela tem outras questões que devem ser colocadas, né? Ele tem outras tarefas. Então, a gente volta a falar. Tomara que os deputados, né, comecem a pensar no que eles foram eleitos para fazer e comecem a pensar em leis que garantam educação de qualidade, que eles estejam pensando como é que vai ser o financiamento da educação pública. Agora está chegando a época de acabar o Fundeb. O que os deputados estão propondo em relação a isso? Já pensaram em alguma coisa? Já tem leis lá que estão sendo discutidas? Como é que vai ser feito isso? Como é que os municípios vão conseguir sustentar as suas redes? Os deputados têm que estar pensando nisso, né? Tem que estar pensando que a rede estadual está sem aumento há 5 anos, professores com salário de miséria. O que os deputados estão fazendo junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro para estar revertendo essa situação? Nós estamos com os profissionais não docentes da rede estadual recebendo abaixo do salário mínimo. Qual desses deputados já apresentou alguma questão, alguma solicitação, alguma ideia para o governo do Estado do Rio de Janeiro para estar resolvendo isso? Então, cada um cumprindo a sua função. E a gente está colocando para todos os gestores, todos os diretores de escola, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, o seguinte: qualquer pessoa, qualquer deputado, qualquer pessoa, político, que estiver ligando para a escola, assediando, dizendo que quer visitar, que quer fiscalizar, primeiro peça para formalizar isso por escrito. A gente não marca visita por telefone. Manda um ofício para a escola colocando, solicita que o deputado mande um ofício para a escola dizendo qual é o objetivo da visita. Que ele vai fazer o que aqui? Passeio? Vai dar uma volta na escola? Vem acompanhado de algum nutricionista para querer verificar a merenda? Tem apoio do Conselho de Alimentação Escolar Estadual? Tem apoio do Conselho de Alimentação Escolar Municipal para estar visitando? Qual é o objetivo? Porque se for uma visita vazia, se for a pessoa não tem nada para fazer e vai ficar rodando escola, realmente não tem objetivo aparecer lá, né? E principalmente, se não estiver se portando adequadamente, se a pessoa chegou lá para visitar e está passando dos limites, tem que chamar a polícia. Tem que avisar o sindicato, tem que avisar a polícia, tem que avisar quem for de direito, a nível municipal, a nível estadual ou a nível federal, para que isso não aconteça. Porque ninguém, duvido, e quero saber qual foi o dia que alguém foi ao fórum fazer uma fiscalização.
e pode entrar lá. Entra lá, abre gaveta, vai lá na sala do juiz, vê se ele está lá. É assim que funciona. Lá no quartel da PM é assim. Vou lá fazer fiscalização, ver se quem está na ordem do dia lá foi trabalhar. É assim. Não, não é. No Santa Teresa, estou usando de novo o nome do hospital porque é um dos maiores que eu conheço, mas sem questão nenhuma em relação a ele. É assim? Não. Então na escola também não é assim. Lá no Senai pode entrar qualquer um, qualquer hora, fazer o que quiser? Não. Na escola também não é assim. Então, inclusive, o CEP vai estar entrando com uma representação em relação a esse acontecimento da semana passada no Colégio Pedro II aqui em Petrópolis, tá? Já houve representação no Rio também em relação ao Federal, ao Pedro II Federal, Né? entendeu? Porque não é para ser encarado, como o Luciano disse, como normalidade. Se a gente começar a encarar essas coisas como normais, daqui a pouco nós vamos ter situações que vão ultrapassar o limite do grotesco, né? Porque visita a escola, sempre, alguns vereadores sempre fizeram. Só que primeiro formalizavam uma visita, até comunicando qual era o objetivo, quem iria, acompanhando, mas principalmente para averiguar questões estruturais, Sim. até porque a gente sabe que tem parlamentar que tem emenda parlamentar, né? Sim. E aí, às vezes consegue ajudar trabalho de cooperação até entre o executivo e o legislativo. Só que não é o que vem acontecendo. O que vem acontecendo é fiscalização de mural, de biblioteca, de Patrulhamento ideológico. de produção de conteúdo dos alunos, do professor, e é isso que não pode acontecer. E é o que vem acontecendo. Eu ia aproveitar para ler só que o STF já, em alguns julgamentos, já adentrou nessa questão da liberdade de cátedra. E a Carmen Lúcia, eu separei um trecho aqui, que ela diz que é muito interessante. Liberdade de pensamento não é concessão do Estado, é direito fundamental do indivíduo que pode até mesmo contrapor ao Estado. Por isso, não pode ser impedida, sob pena de substituir-se o indivíduo pelo ente estatal, o que se sabe bem onde vai dar. E onde vai dar não é o caminho do direito democrático, mas da ausência de direito e déficit democrático. Portanto, qualquer tentativa de cerceamento da liberdade do professor em sala de aula para expor, divulgar e ensinar é inconstitucional. Então essas pessoas que adoram falar de defender a Constituição, de defender os bons costumes, elas deveriam primeiro conhecer a Constituição, porque eu acho que nem isso elas têm ficado em dia na leitura. Como eu falei, é um culto à ignorância, né? E atualmente, Rose, o que a gente tem visto, né, nós temos assistido, infelizmente, é que quando o sujeito ele chega ao seu limite intelectual, o que sobra é a brutalidade. Sim. Então, não vá falar do que você não entende, porque o seu limite intelectual para aquele assunto é muito baixo. Então, o que sobra realmente é truculência e brutalidade. E isso a gente não pode corroborar, a gente não pode aceitar isso como uma normalidade. E aí, nesse sentido, Rose, eu gostaria até de falar para os demais servidores, para os gestores de escolas municipais, de escolas estaduais, assim, o CEP está ao lado de vocês. Isso. Assim como nós falamos ontem, lá na reunião com essa direção, que até então nós fomos para acompanhar um professor, e para você também, professor, independe do desejo da própria direção e também da própria coordenadoria do Estado, independe se você tem a vontade de se sentir respaldado pelo sindicato, o sindicato está aqui à sua disposição para isso. E os gestores, que hoje estão gestores, mas são professores, e podem em algum momento sofrer essa mesma agressão. Sim. Esse mesmo limite intelectual, porque não dá para continuar debatendo, não dá para continuar argumentando com quem não entende nada sobre educação, não entende absolutamente nada. Então, a gente não tem que ficar se preocupando muito em atrelar esse diálogo, esse debate, abrangendo algo e tendo um cuidado demasiado com a situação. A situação é de afronta. Sim. Então, nós vamos dar o respaldo aos gestores, respaldo aos profissionais da educação, docentes e não docentes. Se for necessário, entre em contato com o CEP, porque nós levaremos os diretores, como nós fomos ontem, o advogado, que é especialista na área, inclusive, Dr. Hugo também estará presente se for necessário,
e a gente se coloca totalmente à disposição da categoria. Isso é muito importante, porque o medo é entendível às vezes. Sim, né? Muito, sim. as pessoas se sentem assediadas mesmo. Assim, O assédio só pressionadas. cresce onde há medo. Exato. E aí é muito importante colocar o sindicato presente, disposição. atuante, à disposição. Nós temos duas orientações a dar em relação a isso. A primeira é tudo que acontece na escola tem que ter registro. Então, se você foi convocado, foi chamado, tem reclamação, tem que estar registrado, tem que estar por escrito, né? Porque palavras o vento leva, né? Isso é antigo, né? Então tem que estar lá registrado, porque às vezes a pessoa diz, chega lá e reclama de uma coisa, na hora de escrever, escreve outra, né? Então tem que estar por escrito. E a segunda coisa é que ninguém é obrigado a conversar com ninguém, seja chefia, seja pai de aluno, sozinho. Então, todo profissional tem direito de solicitar acompanhamento, seja do sindicato, seja de algum colega de trabalho para servir como testemunha na conversa. Se achar que a situação é grave, solicitar ao sindicato a presença do advogado. Então, vamos colocar bem claro isso, tá? Não se sinta só. O CEP tem uma expressãozinha que a gente usa, que é aquela do não fique só, fique sócio, né? Uma das funções do sindicato é essa, fazer esse acompanhamento, tá? Então, realmente não se sinta só. E quem não é associado, procure o sindicato, pode se associar, tá? Nós estamos aqui para prestar esse serviço, tá? Os advogados, o corpo jurídico do CEP está preparado para resolver e atuar nessas situações. Só aproveitar a oportunidade, Rose, para saudar, né, solidariedade aos profissionais do Colégio Pedro II aqui de Petrópolis, mas sobretudo lá do Rio também. Sim. E saudar a postura estudantil também, porque junto com a reitoria colocou os deputados, o Patati No Patatá, seu devido lugar, né? No seu devido lugar. Que é assim, né? Quem invade tem que ser recebido dessa maneira, né? Então, viva a democracia, viva a expressão dos estudantes, né? Que souberam lidar com aquela situação de forma muito interessante. Gente, em relação a essa semana que vem agora, a gente colocou essa atividade do dia 24, tem uma atividade, eu pedi para o Felipe colocar lá, que é do dia 23, que é uma greve de 24 horas, uma greve de advertência da rede estadual. Como eu falei anteriormente, nós, profissionais da rede estadual, estamos desde o ano de 2014 sem nenhum centavo de aumento, de reajuste ou de reposição, nada. Pega o contra-cheque lá de 2014, contra-cheque de 2015, igual. Contra-cheque de 2016, igual. Contra-cheque de 2017, 18, igual. 19, igual. Então não tem nenhuma outra categoria passando por essa situação. Porque os trabalhadores em geral da iniciativa privada tiveram lá os seus reajustes anuais, né? Nas prefeituras, tudo foi evoluindo. Na rede estadual não, houve esse congelamento. Então o salário da rede estadual está realmente muito abaixo da necessidade de sobrevivência digna, tá? E o do pessoal não docente, então, gente, como eu falei agora há pouco, abaixo do salário mínimo, R$ 764. O Estado está fazendo complementação com triênio e outras coisas para chegar ao salário mínimo. Isso é uma vergonha, tá? Isso é uma pouca vergonha. Um Estado que teria condições de estar muito melhor, e todo mundo sabe por que está assim e por que o funcionalismo não está recebendo, né? Porque roubaram o dinheiro do Estado. Só que nós, funcionários públicos concursados, não temos nada a ver com isso. Nós precisamos ter a nossa dignidade garantida. Então o governo do Estado tem que estar arranjando solução para isso também. Deputados todos aí iluminados, né, que têm grandes ideias, grandes propostas, podem ir lá na LERJ. Deputados federais também podem estar arranjando verba para o Estado do Rio de Janeiro. Vamos pensar, vamos trabalhar. Queremos ajuda em relação a isso, né? Que possam estar colaborando para que o governo do Estado resolva essa situação. Mas como a gente não espera parado, dia 23 tem uma greve de advertência de 24 horas e vai ter atividades lá no Rio, vai ter uma caminhada até o Palácio, vai ter uma série de atividades. Na página do CEP Central, www.ceprj.org.br, você pode encontrar lá todas as informações e vai estar disponível também no nosso site e no nosso blog o cartaz da manifestação, da greve de advertência e toda a programação desse dia. Uma informação, Rose, que eu acho que a gente já citou até em outras oportunidades aqui no programa, que é aquele estudo do departamento intersindical, né, do DIEESE, que eles calculam que o funcionalismo do Estado
por conta desse congelamento, né, que está sem reposição, e a gente diz reposição, porque não é nenhum tipo de reajuste, aumento, é reposição para acompanhar a inflação. A gente sabe que tudo aumenta de preço, o mercado aumenta de preço, os produtos aumentam de preço e o salário não tem acompanhado essa inflação. A perda que o DIEESE apontava até ano passado era de 25%, ou seja, desde 2014, em 2018, o servidor já tinha perdido 1/4 do seu poder aquisitivo. Isso é muito grave considerando que o salário nunca foi essas coisas. Sempre já era baixo, já não havia valorização profissional como deveria haver, né, num projeto de educação que valorize os profissionais de educação. Já não havia. Então só piorou e agravou essa situação. É muito triste. Muito triste. Gente, nós vamos colocar aqui 2 datas que vão ser inclusive divulgadas posteriormente, mas a gente só vai colocar hoje para já as pessoas poderem começar a se planejar. A primeira é do dia 9 de novembro, que vai ser a nossa festa do CEP. Todo ano o CEP realiza uma festa para os servidores da educação e esse ano vai ser no dia 9 de novembro. Então depois a gente vai estar abrindo o período de inscrição também, para que a gente possa organizar a festa de maneira satisfatória, né, podendo atender todo mundo com qualidade. Essa festa é somente para filiados ao sindicato. E dia 26 e 27 de novembro vai estar acontecendo o encontro estadual de aposentados. E aí podem participar aposentados da rede municipal e da rede estadual, filiados ao CEP também, é claro. As inscrições para esse encontro vão estar disponíveis até o dia 8 de novembro. Todas essas informações vão ser colocadas tanto no blog quanto na página, tá? E nos próximos programas das próximas semanas, ainda em outubro, a gente vai estar dando tratamento a isso. Tinha um assunto que não estava nem previsto para hoje, mas que tem levantado muita polêmica nos grupos, que é em relação ao calendário escolar. Então, queria que a gente fizesse um esclarecimento sobre isso, porque Luciano também estava, Daniel também estava. Luciano e Daniel são conselheiros do Conselho Municipal de Educação, eu também sou conselheira do Conselho Municipal de Educação. E, por solicitação do CEP, o calendário todo ano é levado para discussão e debate no Conselho. Porque até o ano de 2013, 2014, a gente recebia um calendário por determinação e acabou. Pronto, já pronto. Publicou, acabou, é isso aí. A partir do ano de 2014, nós começamos, nesse trabalho do Comed, a fazer essa cobrança de discussão do calendário. Em alguns momentos a gente consegue algumas modificações, em outros não, tá? Então, o questionamento está sendo grande em relação à quantidade de dias letivos, por estar lá em 204 dias letivos. Então, é preciso que a gente faça alguns esclarecimentos também, a nível até do que é a normatização em relação a isso. Existe uma lei, que é a LDB, que prevê lá a quantidade mínima de dias letivos. Então, está lá estabelecido 200 dias letivos e 800 horas para o ensino fundamental, de mínimo. É óbvio que nós todos que trabalhamos em unidades escolares e temos vivência de escola, sabemos que não tem necessidade nenhuma de mais de 200, tá? Porque em outros tempos o calendário já foi inclusive menor e nem por isso a qualidade era... Bem menor, inclusive, né? Era muito menor. Nós trabalhamos durante muitos e muitos anos com 180 dias letivos. Mas está colocado lá em 204. E o que o sindicato batalhou em relação a isso? Primeiro, a não necessidade do cumprimento de dias a mais. Tá? Por quê? Porque não cabe, né, entre o começo do ano, os recessos de feriado nacional, os recessos de feriado estadual. Tem uma programação que a cidade segue, tanto o Estado quanto o calendário nacional. Então, óbvio que nós não podemos fugir dessas datas. Tá? Agora, o que ficou combinado e registrado lá? Qual é a solicitação do sindicato? Havendo normalidade no período, sendo cumpridos os 200 dias até dezembro, que os demais dias sejam descartados. Porque cumpriu o que é o legal, então não tem necessidade de colocar os outros. Havendo questões que fogem também ao nosso controle, né? Um dia de feriado que a gente não previu, uma situação emergencial e não vai ter aula. Esses 4 dias estão aí para essa situação, para situações emergenciais. Então, não é para ser 204, é para ser 200, havendo necessidade de substituição durante o período,
são utilizados esses 4 dias. Foi isso que foi combinado? E é mais importante salientar que isso foi combinado e registrado. Isso está em ata no COMED. Então não foi aquela situação de boca, né? Sim. Porque até conversando com um servidor recentemente, ele mencionou que um tempo atrás fizeram isso e chegou no final do ano, a secretária da época, então a secretária municipal de educação, não cumpriu e acabou mantendo os 204 dias letivos e quase que todo mundo passa o Natal dentro da escola. Mas o que está combinado e que nós combinamos no COMED está registrado em ata. Obviamente, o ano transcorrendo todo normalizado, se não houver nenhuma intempérie aqui a gente tem que conviver com isso. Nós infelizmente convivemos com esses problemas relacionados à chuva. Se vier a acontecer qualquer problema e dificultando o calendário escolar de 2020, temos ali 4 dias para trabalhar. Não havendo nada, tudo transcorrendo normalmente, esses 4 dias serão tirados lá no final do calendário. Completando a fala do Luciano, além de estar documentado em ata no COMED, esse calendário vai ser também enviado para o Diário Oficial, né? E aí sim todos terão acesso público a isso. Mas nós também do Sindicato também Arroz, como representantes dos docentes, solicitamos que esse calendário seja o mais limpo possível, justamente evidenciando de fato os dias letivos. Agora, gente, lembrando que esse calendário é uma padronização. Agora, existe uma coisa chamada autonomia da escola. Então, é óbvio que dentro desse contexto do que está publicado ali, as escolas podem fazer variações. De acordo, todo mundo de acordo, pode fazer alguma variação, tá? Não pode ter nenhuma imposição. Então, um problema que nós detectamos lá era a presença de 4 sábados letivos. Então, nós conseguimos negociar e tirar 2 desses sábados. Então, hoje constam somente 2 sábados letivos. Constam ainda esses sábados letivos para quê? Para que as emendas dos feriados possam ser colocadas também. Porque é surreal achar que vai ter aula quarta, não vai ter aula quarta e sexta, e quinta-feira alguém vai à escola. Todo mundo vai para a escola quinta-feira, né? Então, a gente tem que pensar, né? Então, é preferível fazer essa emenda e trabalhar lá no final, um sábado, para compensar essa emenda, esse recesso, tá? Mas, volto a falar, tudo ali está colocado como um padrão. E dentro das unidades escolares, esse padrão pode ser modificado de acordo com o pensamento da escola. Então, a escola quer fazer uma outra atividade, quer usar um outro dia que não está previsto, vai reunir o seu corpo docente todo e todos os seus profissionais de educação e chegar a um consenso. Agora, não pode ter coisas que sejam de imposição, coisas de domingo, né? Festa domingo, festa sábado de noite, porque tem muito disso, né? O pessoal tem umas ideias que a gente não sabe nem de onde tira, né? Quer obrigar a pessoa a trabalhar domingo, quer obrigar a pessoa a trabalhar fora do horário, fora do contexto. Então, tudo tem que ser de acordo. Qualquer problema em relação ao calendário escolar, o sindicato também está à disposição dos servidores para que possa estar indo à escola para ajudar a resolver essas questões, tá? Mas aquilo ali é um balizamento. Não constou nesse calendário também atividades internas ou propostas pela secretaria, porque essas coisas mudam de data conforme o ano vai passando. Então ali não tem previsão de jogos, não tem previsão de festa junina, porque isso aí cada um vai organizar de acordo com a realidade da sua instituição, tá? Então, é um calendário que tem somente dias letivos, sábados, domingos e feriados. Só. O mais, a secretaria vai fazer o seu comunicado específico, na época específica, de acordo com o planejamento, e cada escola poder trabalhar com liberdade em relação a isso também, tá? Garantindo, é óbvio, o que é direito dos alunos em relação à quantidade de dias e de horas. Ninguém tem a pretensão de prejudicar os alunos, é óbvio, né? A gente trabalha com gente que é responsável. Então, óbvio que todas as unidades, quando a gente fala em autonomia, é uma autonomia que tem responsabilidade. Então, todo mundo sabe muito bem o que é para fazer e como é para fazer. Não precisa estar escrito em lugar nenhum que as pessoas estão aqui na educação para fazer isso, né? Uma educação de qualidade. E uma outra questão, em relação aos informes jurídicos, eu vou pedir para a gente, já está chegando ao final do nosso programa, eu vou pedir para o Dr. Hugo fazer uma prévia rapidinha
sobre os nossos processos, como andam, para as pessoas poderem se localizar. E maiores informações também disponível no blog e no site. Perfeito. A gente tem algumas ações coletivas, né? Acho que uma que tem surgido mais dúvida recentemente é sobre aquele 6,2, que é a questão do reajuste de 2016, né? Que foi dado dividido, e aí logo depois, em 2017, em janeiro, veio uma lei suspendendo esse 6,2. A gente entrou com a ação aqui em Petrópolis, a sentença foi favorável, nós ganhamos a ação aqui na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Isso, obviamente, o município recorreu, né, e chegou ao tribunal. No tribunal, é interessante falar isso porque as pessoas precisam entender a sistemática. Há um sorteio, né, são várias câmaras cíveis e há um sorteio para onde vai o recurso. Né? E foi, nesse caso dos 6,2, foi para a 22ª Câmara Cível. E lá deu início ao julgamento, a gente respondeu ao recurso do município e a gente até, a parte da direção desceu no dia para ver o julgamento, só que o nosso julgamento ele foi suspenso, por uma razão bem simples. Se trata de uma lei municipal que suspendeu os 6,2. Como é lei municipal no processo se discute se essa lei é inconstitucional ou não, tem um órgão que é competente para dizer se essa lei é inconstitucional ou não, que não é a 22ª Câmara Cível e nem outra Câmara Cível, é o órgão especial do tribunal. Então, no nosso julgamento no dia, que eu estive presente, o Dr. Leonardo, o Dr. Ítalo e parte da direção, o desembargador que foi o relator do nosso processo, ele disse que suspenderia aquele julgamento até que o órgão especial julgasse e decidisse se aquela lei que suspendeu os 6,2 era inconstitucional ou não. E o órgão especial, logo depois, né, alguns dias depois, semanas depois, o órgão especial julgou que a lei é inconstitucional, desde o início, né, desde sempre. A lei que retirou os 6,2. Então é como se essa lei nunca existisse, porque ela sempre teve um vício, né, de contrariar, de afrontar a Constituição, é como se ela nunca tivesse existido. Então o direito aos 6,2 foi garantido nesse sentido. Só que o processo continua, né? Então, o que a gente fez? Com a decisão do órgão especial, a gente comunicou ao desembargador, que é o relator do nosso processo, dizendo sobre que o órgão especial já decidiu e pedindo, solicitando, né, requerendo que o nosso julgamento seja retomado. Então, o processo está parado nesse momento, né? Estamos aguardando que o desembargador, novamente, coloque na pauta de julgamento e marque uma data, e obviamente isso vai ser divulgado pela direção, né, a data do julgamento, e aí a gente vai ter um julgamento agora, de fato, do mérito dos 6,2 ou não, mas já tendo em vista que a lei que suspendeu os 6,2, que a gente já foi declarada inconstitucional. Já é inconstitucional, exatamente. Então, no momento em que isso sair, isso vai ser cobrado retroativo a janeiro de 2017. Exato. Tá? Agora, não tem, e aí as pessoas perguntam, mas é para esse mês? É para o dia 30? É para novembro? Não, infelizmente, nós não temos o menor controle do que acontece no judiciário. Né? Tem lá os prazos que eles fazem, tem a quantidade de processo, então assim, não somos nós que colocamos o processo na ordem de julgamento ou não. Não é o advogado que vai lá e consegue que o julgamento vá para lá ou para cá. Existe todo um critério lá dentro que não é controlado por nós, é controlado pelo próprio judiciário. Então, não tem uma data definida, nós não podemos colocar. Existem outros processos individuais de outros sindicatos em relação a isso também, e cada hora sai uma decisão em um. Tá? Inclusive, eu ia citar esse caso que rodou nos grupos, né, as pessoas tiraram essa dúvida, de uma decisão num processo individual. Esse processo individual, por exemplo, ele está até um pouco mais avançado que o nosso, porque ele foi em outra Câmara Civil, que já se antecipou e decidiu, já tendo em vista que o órgão especial também já decidiu sobre a inconstitucionalidade, essa, acho que é a 9ª Câmara Civil, ou seja, é um outro órgão, né, já deu a decisão favorável, ou seja, já há, inclusive no âmbito do tribunal, decisões favoráveis à manutenção dos 6,2. O município, inclusive, nesse processo individual, tentou interpor recurso para o STJ e para o STF, porque também é direito do município recorrer para essas instâncias superiores. Só que, como a gente sempre conversa, né, para recorrer a essas instâncias superiores, tem que cumprir uma série de requisitos. Sim. E esses requisitos eles são analisados para ver se o recurso é admissível ou não pela 3ª vice-presidência do Tribunal do Rio.
Então, e inclusive já houve uma decisão da terceira vice-presidência do Tribunal do Rio dizendo que esses recursos não são admitidos. Se eles não são admitidos no processo A, também não serão admitidos no processo B e no processo C. Exato. Então, para cada processo desse que está tendo uma decisão favorável, é bom para o conjunto todo. Então, uma hora qualquer vai sair do CEP, do CISEP, do individual, vai sair. Agora, nós não temos como precisar a data correta em relação a isso. Isso tá? quer dizer, foi de um linguajar bem prático, né, do entendimento dos servidores, que o recurso foi indeferido. Do município. Ele não foi admitido por não cumprir os requisitos para subir para o STJ e para o STF. Cabe um outro recurso quanto a isso. Então, assim, mas só cabe mais um agora também. Mas é isso que a Rose falou, não há uma previsão, mas está seguindo o trâmite, o processo. Sim. É bom deixar as pessoas tranquilas, porque não está parado. Apesar do Poder Judiciário ser demorado, o processo está andando e seguindo o trâmite. A gente pode discordar da quantidade de recursos, mas isso é legislação processual que existe no nosso país. E o que interessa é o seguinte, já foi determinado que os 6% não poderiam ter sido retirados. Então, direito adquirido, inclusive. Isso aí, retroativo a 2017. As práticas em relação a como vai ser pago isso, está sendo discutido no tribunal. Então, tem processo do CEP, tem processo do outro sindicato, tem processo individual. Isso está caminhando, não está abandonado e muito menos esquecido. Tá? Isso tem que estar em mente. Agora, não tem como garantir. Então, quando a gente fala, e às vezes algumas pessoas não entendem, mas nem se fala mais nisso. E a gente também vai ficar falando todo santo dia de uma coisa que não está definida, né? Seria até uma perda de tempo. A gente ficar enchendo linguiça ou prometendo coisas às pessoas que não tem data para acontecer. Então, os 6% é uma realidade, a Justiça já colocou que a lei foi inconstitucional, nós temos direito em relação a isso. Agora, quando vai receber? Não sabemos. Então, óbvio, qualquer notícia, qualquer novidade, o Dr. Hugo faz atualização quase que diária em relação aos nossos processos. Havendo qualquer novidade, não só em relação a esse processo, mas em relação ao processo do enquadramento, do passivo lá do enquadramento, em relação ao processo do triênio, qualquer novidade vai estar sendo repassada imediatamente à categoria. Hugo, nesse último minutinho que nos resta, só queria colocar da necessidade, gente, do pessoal que se aposentou na rede municipal e não usufruiu das licenças prêmio. O Dr. Hugo está disponibilizando o plantão para que as pessoas possam trazer aqui essa documentação em relação à licença prêmio, para que a gente possa dar entrada em processo administrativo, judicial, o que for necessário para que as pessoas possam estar solicitando pagamento em dinheiro. Tá? Me aposentei, nunca tirei licença prêmio. Você tem um dinheiro que você pode solicitar. Então, procure o sindicato, ligue para cá ou mande e-mail, o Felipe vai estar agendando os horários. A partir do dia 28, os plantões não serão mais às sextas-feiras, o plantão passa agora para as segundas, né? E o Felipe está agendando. Ligue para cá, tem atendimento de manhã e tem atendimento na parte da tarde. Também é para afiliados, e eu sempre repito isso para esclarecer para todo mundo. Por que o atendimento é só para afiliados? Porque quem paga o advogado são os filiados. Né? Quem paga a sede são os filiados. Então é óbvio que tem que ter um atendimento diferenciado para os filiados. Ok? Nós vamos encerrando por aqui. Até a próxima semana em mais um programa Educação de Classe.